nós uma vez, Vianel. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, venhamos te louvar, venhamos te glorificar, venhamos te exaltar, Senhor, pelo dia, pelas tuas bênçãos e pela tua graça, pela tua misericórdia e por tudo que já fizemos até o presente momento, Senhor. Mas eu venho lhe pedir em nome de Jesus, tu possas continuar nos abençoando, nos dando, Senhor, um restante dia abençoado, e que tu venha, Senhor, estar se fazendo presente nessa reunião, e que em tudo o teu nome possa ser louvado, glorificado e exaltado através das nossas vidas. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, meu Pai, e aleluia, Senhor. Bom, hoje eu quero estar conversando com vocês sobre agradecer vocês pelo sábado. O bazar foi muito bom. Fiquei chateado por não poder ir. Muito bom mesmo. Tá ok? E nós tivemos um bom bazar com bastante movimento. Não, tem aula. Peguei o telefone. Tomei um susto aí, né? Como era uma namorada pra mim. Mas tá tudo certo, tá bom? Bom, vamos lá. O Salmo 30 é um salmo de Davi. E ele é considerado o salmo da dedicação da casa de Davi. Davi constrói um palácio e faz uma dedicação desse palácio, de uma das suas moradas. E nisso ele fala assim: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me puseste em pé. Não deixaste que os meus inimigos se regozijassem à minha custa. Senhor, meu Deus, clamo a ti, e tu providencias cura para mim. Senhor, tu me levaste ao Seol, e me deixaste vivo quando afundei numa cova. Cantem louvores ao Senhor, vocês que lhe são fiéis, e deem graças, reconhecendo a sua santidade, pois sua ira é momentânea, mas o seu auxílio dura por toda uma vida. As lágrimas podem demorar uma noite inteira, mas com a alvorada vêm os gritos de regozijo. Uma vez fui próspero e costumava dizer que nada poderia me abalar. Quando tu me demonstraste auxílio, Senhor, fui firme como uma grande montanha. Mas quando escondeste a tua face, fui quebrantado com terror. Clamo a ti, Senhor, e ao Senhor suplico por misericórdia. Que vantagem há em minha morte, em minha descida à cova? Poderia o pó te louvar-te? Poderia proclamar a tua verdade? Ouve-me, Senhor, e mostra-me o teu auxílio. Senhor, sê meu ajudador. Tu tornaste minha angústia em dança, retiraste as minhas vestes de saco e me revestistes de regozijo. Assim meu ser pode adorar-te e não se calar-te. Senhor, meu Deus, eu te agradecerei para sempre. Muitos de nós já ouvimos falar desse versículo, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, não já? Que é o versículo 5. As lágrimas podem demorar a noite inteira, mas com a alvorada vêm os gritos de regozijo. Na tradução de vocês deve estar escrito assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem até um corinho, um cântico, né, que diz isso. O choro pode uma noite durar, mas a alegria vem pela manhã. Devo estar meio fora de ritmo aí, mas é mais ou menos isso daí, eu creio, né? Então, assim, Davi era o homem considerado o homem segundo o coração de Deus por estas coisas. Ele pisava na bola, ele sabia das coisas, ele cometia os seus erros, mas ele se arrependia e buscava a presença de Deus. E ele não culpava Deus pelas correções que Deus dava a ele. Mas vocês perceberam que esse salmo de Davi está rasgando o coração dele. Deus, eu estou aceitando a tua correção, eu estou aceitando a tua repreensão, eu sei que o meu choro vai durar só uma noite, mas a minha alegria vai vir pela manhã.
Eu sei disso, eu sei que as lutas vêm, me atingem, me afrontam, mas sempre a tua alegria, a tua mão está sempre comigo. Tu nunca vai me abandonar. Né? Então, mas o que eu quero dizer para as irmãs é assim, que o grau de intimidade que Davi tinha com Deus era absurdo. Porque ele conversava com Deus, literalmente. E nós não vemos dentro da Bíblia toda, dentro da história toda, Deus se manifestando pessoalmente para Davi. Ele sempre usava a boca de um profeta. Não era a mesma conversa que ele tinha com Abraão, não era a mesma conversa que ele tinha com Moisés, não era esses tipos de conversa onde Deus descia, se manifestava e conversava face a face com esses homens. Com Davi não. Com Davi, ele falava direto ao coração. E ele não, só que ele não se manifestava como ele se manifestava a Moisés e a Abraão. Embora ele fosse o homem segundo o coração de Deus. Mas pelos salmos que Davi escreveu, pelas orações que a gente vê ele fazendo, nós imaginamos que Davi seria um homem de extrema comunhão com Deus. Esse salmo mostra isso. Os salmos eram cânticos que eles faziam, eram versos que eles faziam e escreviam, né? Então, para ele escrever isso aqui, olha, clamo a ti, Senhor, e a ti suplico por misericórdia. Que vantagem há na minha morte? Então, chegou um momento aqui que ele virou e falou assim, olha, eu estou tão abatido, Deus, só que assim, tem misericórdia de mim. Que vantagem você vai ter na minha morte? Não é? Que vantagem? Então, muitas vezes, será que a gente pode conversar nesse nível com Deus? O que vocês acham? Hoje em dia nós podemos conversar com ele nesse nível com Deus ou não? Eu converso. Que bom. Opa, quando eu estou no sufoco, falo, pelo amor, gente, me ajuda. Mas será que a gente, aí é que está. Quando a gente tem um grau de intimidade com Deus, nós podemos conversar com Deus a esse nível a todo instante. Não é só quando a gente está no sufoco. Realmente. Não é só quando a gente está no sufoco. Esses homens do passado conversavam com Deus ao ponto de quando o povo fez lá o bezerro de ouro e Moisés estava em cima do monte, Deus vira para Moisés e fala assim, desce lá, Moisés, porque o teu povo fez um bezerro, fez uma imagem de escultura, está adorando a outros deuses. Aí Moisés vira e fala assim, opa, alto lá, teu povo não, o seu povo. E Moisés, eu estou ao ponto de exterminar esse povo, começar tudo de novo. Ele falou assim, não, você não pode fazer isso não, porque se você fizer isso, você risca o meu nome no livro da vida. E a nossa amizade acaba aqui. Né? Ao ponto desses homens virarem e falar assim, Davi virar para Deus e falar assim, mais ou menos, resumidamente nesse salmo, Deus, é o seguinte, eu sei que eu pisei na bola, estou sofrendo por causa disso e tudo mais e tal, mas que vantagem há eu descer na cova? Se eu descer a cova, nossa amizade acaba aqui. Nosso relacionamento acaba aqui. Então tem misericórdia da minha vida. O grau de relacionamento que esses homens tinham com Deus era de intimidade. E esses dias eu estava dando aula lá na sede e o pessoal estava perguntando, uma adolescente perguntou para mim e falou assim, por que Deus criou Adão? Falei, a gente sempre falou nas aulas, Deus criou o homem para ter relacionamento com ele. É por isso que Deus criou um jardim, plantou um jardim, colocou Adão e Eva lá. Formou um homem para ter relacionamento com ele lá.
Um relacionamento íntimo, ao ponto de Deus descer ao final de toda a tarde para conversar com Adão. Mas Deus já não sabia o que Adão tinha feito durante todo o dia? Lógico que sabia. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então ele estava lá do lado de Adão o tempo todo. Mas mesmo assim ele tinha um tempo durante o dia. Eu imagino que Deus seja um ser bem ocupado. Para tomar conta de tudo isso aqui, de todos ao mesmo tempo, ele é um ser bem ocupado. Mas mesmo assim, por causa da sua onipotência, por causa da sua onipresença e por causa da sua onisciência, mesmo assim ele se preocupa com cada um de nós. Ele tem tempo para gastar comigo e com vocês. Deu para entender? Agora, por que será que muitas vezes a gente coloca tantas barreiras para ter esse relacionamento com Deus? Primeiro, muitas vezes, teve uma época da minha vida que eu achava que Deus não se importava. Já acharam isso? Deus não se importa comigo. Não, eu sempre pensei assim que ele não se preocupava muito porque eu não dava trabalho. Porque tem gente que dá muito trabalho, que nem a ovelha perdida, né? E ele tem que correr atrás. Porque minha mãe era 7 filhos, né? Então minha mãe falava assim que tinha uns que eram os mais rebeldes, que ela tinha que estar sempre correndo atrás. Então ela sempre dava esse exemplo. E Deus, ele sempre estava correndo atrás daqueles, porque aqueles davam mais trabalho. Entendi. Não que eu fosse santinha, porque eu também fui bem rebelde, sabe? Eu era rebelde assim, subia em árvore, assim como até hoje. Aí então eu sempre falo, mãe, a senhora não se preocupa muito comigo e Deus também não, porque ele já sabe que eu já estou ali, né? Mas será que mesmo quando eu não dou trabalho, que por exemplo, Deus descia ao jardim do Éden para conversar com Adão, antes de Adão pecar. Ele tinha uma amizade, né? Tinha uma amizade, eles tinham um relacionamento. Adão foi criado para isso. Para ter esse relacionamento, essa amizade com Deus. Nós já comentamos isso daqui. Por que Deus criou o homem, Adão, à imagem e semelhança dele? Para que ele pudesse ter relacionamento com ele. Relacionamento de amizade. Sentar, poder conversar. Eu fico imaginando as conversas que Deus tinha com Adão. Falei, vocês já imaginaram, quando nós lemos a Bíblia e eu vejo assim, o grau de amizade que Deus tinha, por exemplo, com Abraão? Ao ponto de uma das vezes que Deus se manifesta para Abraão, Deus entrar na tenda de Abraão, te pegar no braço de Abraão e falar assim, vamos lá fora que eu preciso mostrar as estrelas do céu para você. Ao ponto de pegar no braço dele. Ao ponto de descer, entrar na tenda com Abraão e comer com Abraão, cear com Abraão. Eu falo, mas Abraão não tinha suas mazelas? Tinha. Davi tinha suas mazelas? Tinha, mas tinha relacionamento com Deus. Falei, por que muitas vezes a gente coloca Deus numa caixinha de acrílico, em algo inatingível, inalcançável? Por causa do pecado, isso é real, houve uma separação. Mas também nós temos uma vantagem em relação... Você sabe qual é a nossa vantagem em relação a Moisés? Tem muita gente que vira e fala assim, eu quero ser Moisés. Eu falei, eu não. Por quê? Porque Moisés não tinha as mordomias que nós temos hoje. Como assim? Você está dizendo que nós temos mais moral com Deus do que com Moisés? Eu falei assim, Moisés não tinha um advogado. Hoje nós temos um advogado chamado Jesus Cristo. Hoje nós temos o sangue de Cristo que nos lava e nos purifica de todos os nossos pecados.
Hoje nós temos relacionamento com Deus através de Jesus. E ainda esses homens tinham que conversar com Deus e se justificar diante de Deus. É isso que Davi está fazendo. Davi está conversando com Deus quando ele fala assim no versículo 8: clama a ti, ó Senhor, e suplico por misericórdia. Que vantagem há na minha morte, em minha descida à cova? Poderia o pó te louvar? Poderia proclamar tua verdade? Ouve-me, Senhor, e mostra o teu auxílio. Senhor, seu meu ajustador. Davi está se justificando diante de Deus. Hoje, através do sangue de Jesus, nós simplesmente dizemos: Deus, eu pequei, me perdoa e restabelece o seu relacionamento comigo. Tem misericórdia da minha vida. Eu não preciso ficar me justificando, porque a justificação foi feita lá atrás por Jesus. Deu para entender? Dava a impressão que esses homens tinham que ficar barganhando com Deus, né? Não era real, isso é coisa humana, mas eles tinham isso, enquanto nós... Então deu para entender quando eu falo assim: eu prefiro ser nos dias de hoje do que nos dias de Moisés. E quando esse rapaz virou e falou assim para mim: eu queria ser que nem Moisés, eu falei assim: está disposto a pagar os preços que Moisés pagou? Tá? Como é que era o nome dele lá? Irmão do... aquele que eu ia fazer a célula na casa dele. Francisco? Não, era o Francisco, tinha a irmã, ele e o outro, que moravam juntos lá. O Jorge. Eu fazia célula na casa desse rapaz. E chegou um ponto dele virar e falar assim: não, eu quero ter o mesmo relacionamento que Moisés tinha. Aliás, eu queria ser que nem Moisés. Eu falei: você está disposto a pagar os preços que Moisés pagou? E foi aí que eu falei para ele: eu não gostaria de ser igual a Moisés, não. Eu gostaria de ter as mordomias que nós temos hoje, o relacionamento que eu tenho hoje com Deus, porque eu tenho o sangue de Jesus. Eu tenho um advogado. E através de Jesus eu tenho acesso direto ao coração do Pai. É relacionamento direto. Só que muitas vezes nós colocamos Deus numa posição inatingível. E achamos que Deus não está preocupado com nós. Que Deus não se importa com nós. Quando é pelo contrário. Se importa e se importa muito. E que eu tenho acesso ao coração dele, não só quando eu piso na bola, mas... Deus, senta aqui. Toma café comigo. Se você entrar na casa de um judeu e ele te convidar para almoçar, à ponta da mesa vai sentar o pai, a mãe, os filhos e os convidados do outro lado. A outra ponta da mesa sempre fica vazia. Ninguém senta lá. Porque é lugar de honra para Jesus. O Mashiach que eles ainda esperam. Falei: já pensou que prazer você ter de sentar numa mesa e deixar um lugar guardado ali e falar assim: Deus, senta aqui do meu ladinho e hoje nós vamos conversar. Deus, eu não quero te pedir nada, só quero te contar como é que foi meu dia. Eu de vez em quando tenho esses momentos dentro do carro. Fala: Deus, vai comigo. Principalmente quando ela tem que dormir com alguém lá no hospital. Esses dias ela teve que dormir com a irmã Raquel lá no hospital. Ela
foi dormir lá com a irmã Raquel lá no hospital para dar um descanso para Noêmia. E aí eu virei para Deus e falei assim, deixei ela no hospital, virei para Deus e falei assim, Deus, senta aqui do meu lado, vamos trocar uma ideia até em casa. Fui conversando com Deus, eu falei assim, paramos no lado de alguns faróis, acho que algumas pessoas devem falar assim, esse camarada é doido, porque ele está falando sozinho dentro do carro, ou ele está falando no celular e a gente não está vendo um aparelho de celular. Mas estava conversando com Deus. E um dos assuntos que nós conversamos, logo em seguida veio a resposta. Eu falei, vocês estão vendo como Deus nos ouve? A gente acha que não, mas Deus nos ouve. Ele se preocupa com a gente. E quer ter esse relacionamento íntimo com a gente. Então, só que para nós termos acesso a esse relacionamento, nós temos uma ferramenta hoje chamada oração. Que eu posso fazer a todo instante, a todo momento, em qualquer lugar. Então, usemos essa ferramenta da oração. Usemos essa ferramenta da oração. Ah, mas eu não sei orar. Sabe? Conversa com Deus. Davi estava conversando com Deus aqui. Ele não estava fazendo uma oração pronta. Ele estava rasgando o coração dele diante de Deus. E Deus o ouvia. Tudo bem? Tá certo? Ao ponto de Davi virar e falar assim, olha, as minhas lágrimas podem durar uma noite só. Mas de manhã, depois de apresentá-las diante de Deus, a alegria chega e vem. Amém? Amém. Tá bom? Boa aula aí para vocês. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme.
Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.